no chat quais são as tensões elétricas, as diferenças de potenciais na tomada da sua cidade. Quais são? Vamos ver, alguém? 220, beleza. Então, 220 aí, 220. Geralmente, então, como todo mundo depende da mesma concessionária de energia, possivelmente todos vocês que estão aí nos arredores de Palma vai ter a sua tensão de 220. Então, a gente sabe o seguinte, que esse chuveiro, tanto o chuveiro Red Hot quanto o Knut, eles estão sobre a mesma tensão. Então, eu vou procurar aqui, ó, uma equação que relaciona a potência de um chuveiro com o outro. Só que tem um detalhe. Ele não deu mais nenhuma informação a não ser o comprimento da resistência. Então, por algum motivo, a resistência tem que depender do material e do comprimento dessa resistência. E aí a gente volta para uma equação que é a equação da resistividade. A resistência depende do material puro, tá? A qualidade e as propriedades elétricas, né, de elétrons livres nesse material vai lhe dar a resistência dele ou não, se vai ser um bom condutor ou péssimo condutor, ou, né, a resistividade vai lhe permitir isso aí. O comprimento desse material dividido pela área desse material. Então, vamos pensar num fio. Né? Um fio, ele tem um comprimento e ele tem uma área transversal que a gente chama de espessura. Tem fio de 1,5 milímetro de espessura, de diâmetro, 2 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros. Quanto maior a resistência, maior tem que ser... Desculpa, quanto maior a corrente que vai passar nesse fio, maior tem que ser a bitola, mais grosso tem que ser esse fio, para que não sofra o efeito Joule, ele rompa o fio e queime, tá certo? Então, o material, a resistência de um fio de um certo comprimento, ele depende da qualidade do material, do comprimento desse material e do diâmetro, da largura da seção transversal desse material. Então, chegou mais um aqui. Bem-vindo, Luiz Eduardo. Então, pessoal, dá para a gente colocar essa equação junto dessa outra aqui e fazer a potência depender exclusivamente do tipo de material ou do comprimento. Então, o que a gente tem? Que a potência ela pode ser um quadrado dividido por R. Mas o meu R é a qualidade desse material, o comprimento desse material, dividido pela área que esse material apresenta. Então, a potência P, ela depende da DDP e do formato, do comprimento e do tipo de material. Se o material é o mesmo para a resistência A e para a resistência B e o diâmetro é o mesmo, então esses dois valores aqui são constantes. Então eu posso dizer que a única coisa que muda na minha equação é o L, que é o comprimento do material. Então eu vou chamar isso aqui de potência do resistor Red Hot. Então aqui vai ser o comprimento do resistor Red Hot. E qual é o comprimento, ou qual é a potência do material do Knut? Então vai ser potência do material Knut, a DDP é a mesma, né? Todo mundo está no 220 ou 110. O material, a questão falou que é a mesma. Agora o comprimento ele muda, eu vou chamar de comprimento LK, dividido pela área que é a mesma. Então eu preciso relacionar essa potência com essa aqui. Então eu vou procurar a razão entre eles. A razão do material PK pela razão do material Knut. Opa, desculpa. Knut e Red Hot. Eu não sei de onde eu tirei PK.
Vamos apagar aqui. Aqui. Beleza. Então, material red hot. Então, a questão, as alternativas aqui, foi em função de PK. Então, eu vou fazer a razão de PK por PR. Então, quem é PK? PK é o cara de baixo, então vai ficar U ao quadrado. Vou fazer um pouquinho diferente aqui. Vou voltar. Agora aqui. Então, eu vou passar aqui a divisão. Então, eu tenho U ao quadrado dividido por material LK dividido pela área. E aqui embaixo eu tenho o U de novo, dividido pelo material R, dividido por A. Fração, né? Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Vamos passar aqui para frente, a gente ganhar mais espaço, né? Porque a gente ficou sem espaço. Então, o que nós temos aqui? Vamos consertar o primeiro, então. PK é igual a U ao quadrado A dividido por Rho LK. E quem é o PR? É UA dividido por Rho LK. Bom, então, P dividido por K, PK dividido por PR é igual o primeiro, U ao quadrado A Rho LK, U ao quadrado A Rho LR. Conserva o primeiro. Professor, Oi. não tá aparecendo nada na tela. Opa, desculpa, então aconteceu alguma coisa, hein? Vamos lá. Mas antes estava, né? Ou Aparece com, tipo assim, depois você já terminou tudo, sabe? não? Nossa, gente. Ainda bem que você falou. Deixa eu ver aqui. Peraí. Ó, tava travando, mas voltou. Agora não tá aparecendo nada. E agora tá aparecendo? Agora como é que tá? Agora tá aparecendo. Agora tá aparecendo. Então, vamos tentar aqui. Beleza? Então, vamos voltar, então. Vamos voltar. Ainda bem que você interrompeu. Nossa, eu não... Se não tá travando. Tem sim a tela, ok? Ok, então vamos tentar dessa outra forma aqui. Segura aí um pouquinho, pessoal. Ao vivo é um pouco diferente, hein? Vamos lá. Agora tá aparecendo para todo mundo aí? Sim. Não. Quem tiver com áudio aí poder falar comigo. Tá aparecendo. Show, show. Beleza. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui. Até aqui acho que dava para entender sem visualizar, mas a gente vai pegar do zero. Ó. A potência é a quantidade de energia gasta em um intervalo de tempo. Então a gente tem aqui a potência. A potência é a quantidade de energia, tá aqui, dividida pelo intervalo de tempo. Essa é a potência. Mas além da potência ser calculada através do consumo de energia por tempo, nós podemos calcular a potência em função da DDP, que é a diferença de potencial, é o volts na tomada, vezes a corrente que passa naqueles fios. Também podemos calcular a potência dessa forma. O ohm
calculou a resistência dos materiais em função da DDP, que é o volts, dividido pela corrente. Então, se um resistor é ôhmico, significa que a divisão entre a DDP e a corrente sempre vai ser o mesmo valor da resistência. No caso do chuveiro, ela é uma resistência, ela não é 100% ôhmica, mas também ela não deixa de ser ôhmica. Por quê? A cada vez que você muda lá de quente, frio, verão, inverno e outono, não sei, alguns têm nível 1, nível 2, nível 3, a resistência ela muda o seu valor. Então, por conta disso, ela não pode ser ôhmica, mas dentro daquele intervalo, mesmo que a corrente aumente ou a DDP diminua, a resistência vai permanecer a mesma, dentro de um certo intervalo. Mas o que a gente tem de importante nesse momento é que a resistência de um material, ela depende da qualidade desse material, que é esse ponto aqui, certo? Essa letra grega Rho, o comprimento desse material e a área que esse material ocupa. Então, se a gente tiver um fio, quanto maior o comprimento desse fio, mais resistivo ele é. Então, se esse fio tiver um comprimento muito grande, ele vai apresentar uma alta resistividade. Então, para que isso seja equilibrado, fios muito longos, eles devem ser mais grossos, para que seja equilibrado essa situação. É a questão dos fios de alta transmissão, eles são uns fios bem mais robustos. Bom, então a gente pode colocar a resistividade do material junto com a potência. Então, no lugar desse R, nós vamos colocar essa equação aqui, ó. Então, nós vamos ficar com a potência do chuveiro Red Hot, ele é a DDP ao quadrado, dividido pelo material, vezes o comprimento da resistência, dividido pela área. E a resistência do chuveiro Knut, ele vai ser a mesma DDP, porque na mesma, digamos assim, numa mesma casa você tem sempre a mesma DDP, mas o comprimento vai mudar, o material pode ou não mudar e a área pode ou não mudar. Mas a questão diz que o material é o mesmo e o diâmetro também é o mesmo. Então, a única coisa que muda é o comprimento da resistência. Então, se a gente quer achar uma relação entre a resistência PR e a resistência PK, a gente vai fazer a razão entre elas. É dividir PK por PR. Então, PK, a única coisa que vai mudar é o comprimento, que eu chamei de LK, e PR, a única coisa que vai mudar o comprimento é o LR, que a gente colocou aqui. Então, essa é a primeira equação PK e essa é a segunda equação PR. Então, eu coloquei aqui separado, que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar. Então, aqui eu tenho a potência PK, de uma forma melhor, né? Passei dividindo, conservei o primeiro e multipliquei pelo inverso do segundo. PR é a mesma coisa e agora eu vou fazer a razão. Vou conservar a primeira fração, conservo o primeiro, que é U ao quadrado vezes A dividido por Rho LK, vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar Rho LR dividido por U ao quadrado A. Veja que bacana. Como todo mundo, aliás, praticamente todo mundo é o mesmo, ó, o Rho é o mesmo material, a questão falou que sim. A tensão é a mesma. A questão não disse que sim, mas a gente vai supor que é, porque em um sistema elétrico de casa, geralmente, né, em 90%, a gente sempre liga todos os chuveiros na mesma tensão. Então, não faz sentido
a gente colocar tensões diferentes para um mesmo chuveiro se a gente quer testar a sua potência. E o diâmetro, a questão falou que era a mesma. Então, sobrou quem? Sobrou apenas o LR e o LK. Então, a gente sabe que a potência PK sobre a potência R é igual a LR aqui sobre LK. Vamos ver, então, como é que fica cada número desse. Então, para a primeira, para L, R, ele falou que era 30. E para cá, ele falou que era 18. Então, a gente volta lá e vamos substituir os valores. Então, se para L era 30 e para cá era 18, a gente vai fazer essa continha aqui, 30 dividido por 18. Então, vou simplificar aqui por 10, melhor por 3, aqui dá 10. E aqui dá 6, que é a mesma coisa de 10 dividido por 6. Parece que vai dar uma dízima. 10 dividido por 6, dá 1, dá 4. Não rola. 6, 6, 36. 6, 2, 7 passa. Então, 6 e 4 de novo. Então, dá uma dízima periódica, 1,66. Então, a razão PK sobre PR é igual a 1,66. Então, se eu passar o PR para lá, a gente pode encontrar a nossa solução. Então, PK, a potência do Knut, ele é 1,66 vezes a potência do Red Hot. Então, o P tem maior resistência, ou tem maior potência do que o R. Tá? Vamos ver se a gente tem aqui o gabarito dessa questão. É a letra D, tá certo? É a letra D, 1,66. Esse tipo de questão, ela sempre vai estar aí com vocês na Unirg. Por que ela sempre vai estar aí com vocês? Porque ela envolve o conceito de eletricidade do dia a dia. Se você não vê com chuveiro, você vai ver com lâmpada. Se você não vê com lâmpada, você vai ver com televisores, geladeiras. É questão clássica da Unirg sempre colocar uma questãozinha envolvendo chuveiro, televisão, conta de energia, lâmpadas, tá? Então, é bom a gente sempre ter vou chamar aqui o bolso de ferramentas das questões de eletricidade. A primeira coisa que a gente precisa ter para essas questões de eletricidade é que a potência é energia gasta no tempo. Isso a gente tem que ter sempre. Que a resistência ela é a DDP dividida pela corrente. Outra ferramenta muito boa é que a potência é a DDP vezes a corrente. E, por fim, a resistência depende do material, do comprimento e da área. O que mais que a gente precisa ter na nossa cabecinha para esse tipo de questão? Além dessas situações, é o seguinte, a unidade de medida da potência, ela é o watt. Tá? Ela é o watts, o W, tá? A unidade de medida da potência, ela é o watt. A unidade de medida da energia é o joule. Tá? E a relação entre potência e energia é que o W ele é joules dividido por segundo. Tá? É isso aí.
E a gente precisa ter essa noção da unidade de medida dessas grandezas. É bom também, né, a gente ficar atento que o U é medido em volts, certo? O I é medido em ampere. Isso aí é fundamental. Por que a gente tem que saber essas unidades corretinhas? Porque, às vezes, ele faz uma pergunta que vai envolver a unidade de medida. Por exemplo, ele pode perguntar o seguinte: qual é a energia em joules envolvida em um certo processo? E depois ele quer saber o seguinte: se essa energia for consumida em 1 hora, quantas lâmpadas poderia ser acesa? Então você tem que estar ligado que a energia medida em joules pode ser transformada em watts se for consumida no tempo. Então tem que ficar atento nisso aí. Então você retendo essas equações aqui, você consegue resolver esses problemas envolvendo consumo energético. Agora, nossa segunda questão, ela é uma questão também muito bacana. Ela não está sempre presente nas provas, não, mas ela tem aparecido um pouco mais do que o esperado nas últimas provas. Já é a segunda vez que ela aparece, né, em seguida, né? É a segunda vez que ela aparece em seguida nas provas. Opa. Ok. O que fala? Professor, Oi. antes de ir para a próxima questão, Sim. a unidade de medida da resistência Sim. é ohm, né? Correto. Por que nesse exercício ele fala que a resistência está em centímetros? É porque, na verdade, ele não fala que a resistência está em centímetros, mas ele fala que essa resistência é o aparelho. Isso que é interessante nessas questões, é que o termo resistência, no Brasil, ele é utilizado como grandeza física e como aparelho. Não sei se você já viu a resistência de um chuveiro. A resistência de um chuveiro é um. Deixa eu tentar desenhar aqui. A resistência de um chuveiro é tipo uma molinha. É como se fosse uma molinha. Alguém já teve esse privilégio de ver a resistência de um chuveiro? Eu já vi. Então, ele é uma molinha. Então, essa mola é chamada de resistência. Não é a grandeza física a resistência. É o dispositivo elétrico chamado resistência. Em todos os aparelhos eletrônicos, nós temos os resistores, que são pequenos dispositivos que são mais ou menos desse formato. E quem já teve o prazer de assistir o Chaves, existe um episódio no qual todo mundo toma um choque, porque a resistência do padrão estava queimada e alguém foi resolver trocar e acidentalmente fechou curto e começou a tomar choque. Então, no Brasil, a palavra resistência ela é utilizada como grandeza física e como nomenclatura do dispositivo no qual serve como dissipador de calor, chamado também resistência. Esse nome não fica muito interessante, mas nos livros que são em inglês, eles trazem outro termo para esse dispositivo. E isso acaba criando alguma confusão. E, de fato, eu vou colocar aqui, caneta, a resistência R, ela é medida em ohms, que é aquela ferradura de cavalo, é uma letra grega, ômega maiúsculo, ômega maiúsculo. E aqui ele fala em centímetros, que é o tamanho, é o comprimento desse dispositivo. Poderia ser um fio, né?
A resistência de um chuveiro poderia ser um fio. Então, esse dispositivo, ele tem um comprimento L e tem uma largura, um diâmetro A. E ele é feito de um material Rho. Espero que eu deixei claro, né, essa problemática, né, do porquê mediu em centímetros. A medida dos centímetros foi o comprimento desse dispositivo. E a grandeza física, a resistência, é a interpretação matemática da relação dessas três grandezas: comprimento, área e qualidade do material. Vamos ver aqui os comentários. Eu deixei passar, sim. A unidade é essa, ok. Tinha travado, mas voltou. Agora não está aparecendo nada. Não, está travando, beleza. Ok. Professor, só para finalizar, então alguns exercícios eles podem meio que falar dessa forma meio coloquial, que a resistência é esse segmento de fio. Exatamente, exatamente. Pode falar sem dúvida. Além disso, ele pode usar o nosso corpo como uma resistência. E de fato é o que acontece. O nosso corpo ele funciona como uma resistência. A palavra resistência vem de resistir. Então eu costumo falar o seguinte. Vamos ver se eu consigo ser claro aqui. O que significa U é igual a RI? Ou ainda I, a corrente, é igual a U dividido por R. U é o cara que quer empurrar a quantidade de elétron a passar no fio. E a resistência é o cara que não quer deixar passar os elétrons no fio. Então, se você tivesse uma forca, digamos assim, e você está empurrando alguma coisa por esse buraquinho, quem empurra é a DDP, é a diferença de potencial. Então, os elétrons são empurradas no fio pela DDP. E o fio, ele faz o papel de não deixar os elétrons passar por dentro dele. Então, a resistência do fio é a dificuldade que os elétrons têm de sair de uma ponta até a outra. Então, qualquer corpo que apresenta dificuldade dos elétrons passar de uma ponta para outra é uma resistência. Agora, a pele humana seca tem uma resistência. A pele humana molhada tem outra resistência. Por isso que as pessoas tomam choque facilmente quando estão molhadas no banheiro, ao tocar o chuveiro, ou sempre que você tem um acidente em ambiente molhado e eletricidade. Seria muito mais difícil se tivesse tudo sequinho. A resistência humana, ela cai com a umidade. Então, assim, as provas podem sim brincar com esse jogo de palavras, digamos assim. Mais alguma questão? Gostei desse bate-papo. Eu acredito que a gente cresce nessa interação mesmo. Então, eu vou seguir aqui para a próxima, tá? Pode interromper em qualquer momento, a gente volta, a gente discute mais a respeito de cada coisa. Professor, só interrompendo de novo. Fica à vontade, cara. Já responderam quantas questões? Eu cheguei um pouco atrasado. Não, essa foi a primeira. Foi a primeira, né? Não, foi beleza. A primeira. Agora nós vamos para a segunda questão, que diz o seguinte. O telefone de lata é uma antiga brincadeira de criança. O som emitido na lata faz vibrar o fundo da lata. Essa vibração produz ondas no barbante ou fio que liga as duas latas. Ao chegar, deixa eu colocar aqui. Ao chegar à outra lata, ocorre o processo inverso, com a onda na corda e o som é reproduzido para outra pessoa. Sendo a velocidade do som no ar 340 metros por segundo e o comprimento da onda no barbante de 5 centímetros, a frequência da onda é de... Bom, pessoal, esse aqui ficou fácil identificar o assunto. É o assunto de ondas. E que tipo de ondas é essas aqui?
Quem pode responder aí para mim no chat ou no ligar o microfone e responder que tipo de ondas ele está citando aqui? Nós temos, a título de ensino médio, nós temos 2 tipos de ondas. Quais são elas? Nós temos ondas do tipo Mecânica, né? mecânicas e ondas eletromagnéticas. Nesse caso, nós estamos falando de onda mecânica. Muito bem, estamos afiados aí. Então, as ondas mecânicas, elas só se propagam através de um material. Então, ondas mecânicas em especial aqui, mecânica. Então, as ondas mecânicas, ela precisa de um meio para se propagar. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça, que as ondas mecânicas podem se propagar, tá? Então, uma equação bem conhecida é vaca lambifolha. Vaca lambifolha significa velocidade, lambda, comprimento de onda, e F, frequência dessa onda. Ficou muito, né? Beleza, então a velocidade dessa onda mecânica, ela é proporcional ao comprimento de onda e proporcional à frequência. Se você aumenta o comprimento de onda, você pode aumentar a velocidade, só que não. Engraçado, né? Essa equação leva a um erro típico que a gente comete, a pensar que a velocidade, se eu aumento o comprimento de onda e a frequência é fixa, a velocidade vai aumentar. Nem sempre isso acontece. Sabe por quê? A velocidade de uma onda mecânica, ela depende exclusivamente do meio. Então, guarda essa informação, pessoal. Ela é preciosa demais. A velocidade depende do meio. Você pode fazer o que você quiser com a... Se você está com uma onda sonora na água, você pode fazer o que você quiser com a fonte, aumentar a frequência, aumentar o comprimento de onda, não importa o que você vai fazer, a velocidade vai ser a mesma. Se você aumenta o comprimento de onda na água, obrigatoriamente a frequência ela vai diminuir. Você não vai conseguir manter a frequência fixa, porque o material é o mesmo. Se você aumenta a frequência, obrigatoriamente a velocidade vai... o comprimento de onda vai diminuir. Se você aumenta a frequência, o comprimento de onda vai diminuir. Então, lembra disso, a velocidade sempre depende do meio. Agora, se você mudou o meio, aí você muda a velocidade. Tá? Beleza, então se V é igual a lambda F, o cara já me deu a velocidade. A velocidade é 340 metros por segundo. Ele já me deu o comprimento de onda, que é 5 centímetros. Pessoal, lembra aqui das unidades internacionais de medida. Metros, quilogramas e segundos. Sempre nessas unidades. Metro, quilograma, segundo. São as unidades internacionais de medida. Então, se está em centímetro, eu tenho que transformar em metros. Para transformar em metros, é só multiplicar por 10 elevado a menos 2. Ou dividir por 100. Você que escolhe. Beleza? Então, eu tenho que procurar a frequência. É só colocar na nossa equação. Ondas é muito bacana, porque você só precisa saber que a velocidade depende do meio
e que a velocidade, a equação pode ser escrita como velocidade lambda f. É claro que tem o efeito Doppler, que a gente muda, né, um pouquinho as coisas. Então, o que nós temos que calcular? Nós temos que calcular o seguinte: F é igual a V dividido por lambda. Então, eu tenho que 340 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Então, 340, eu vou fazer aqui no cantinho, dividido por 5. Então, eu tenho 30, 6 vezes 5, 30. 34, vai o 40, 8. 8 vezes 5, 40. Então, eu tenho isso aqui, 68 vezes, o 10 não está aqui embaixo, negativo, vai para cima, positivo. 10 ao quadrado, eu sou craque, eu sei de cabeça. É 60 vezes 100. 60 vezes 100 é 6.800 Hz, em homenagem a Frank Hertz, o físico que mapeou as ondas vindas do espaço. Então nós temos aqui 6.800 Hz e o gabarito é letra D. Essa questão é tranquila se a gente lembrar aqui que vaca lambe folha. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento, algum comentário? Estamos aqui, viu? Pode perguntar aí. Tem que cair uma dessa esse ano. Olha, os 2 anos que passou, teve uma de ondas. Ondas foi recorrente. Bom, então, vamos partir para a próxima. A próxima questão, eu esqueci qual é, mas vamos ver aqui. A próxima questão é... tá. Ela foi anulada, mas ela teve seu, digamos assim... Eu acredito que ela tinha um potencial para ser uma questão muito bacana, mas uma pena que ela foi mal formulada, teve uns errinhos de português aí, teve uns errinhos de falta de dados, né? O que acontece? Ela é uma questão de termodinâmica. Pessoal, termodinâmica está presente em todas as provas, tá? Olha, eletromagnetismo está presente em todas as provas, termodinâmica está presente em todas as provas e mecânica está presente em todas as provas. Ondas e óptica ficam oscilando. Uma vez é onda, uma vez é óptica, uma vez é onda e óptica. Fica oscilando aí, uma com a outra sem, Mas termodinâmica, mecânica e elétrica está em todas, viu? Está em todas, não perde uma. Então aqui ele está falando do seguinte: um funcionário responsável por passar roupa de um hospital de queimados, aqui provavelmente deve ser letra maiúscula, contrariando todas as orientações dos médicos e dos bombeiros, encosta o dedo na base do ferro de passar roupa para saber se está quente. Para isso, ele lamba o dedo antes, formando uma camada de saliva que, ao ser aquecida, evapora-se. A camada gasosa originada é uma condutora de calor e, por isso, protege o dedo dele. Supondo que a saliva seja formada unicamente por água e que a temperatura corporal da passadeira, devia ser do passadeiro, né, seja de 36 graus, a quantidade de calor necessária para evaporar 5 gramas de saliva é... Pessoal, detalhe importante. Toda vez que fala em mudança de fase, quais são as fases da matéria? Bom, as mais comuns é a sólida, a líquida e a gasosa.
e a gasosa. Bom, existe outras, mas a gente vai se prender nessas três que são relacionadas ao ensino médio. A sólida, ou fase cristalina, a líquida e a gasosa. Essas fases, ou também chamadas de... esqueci outro nome que eles dão também, eu gosto de chamar de fase, mas existe outro nome que alguns livros dão para passagem, né, ou para o estado. Fase ou estado da matéria. Tá? Então a gente tem o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso. Né? Bom, quando fala de passagem de fase ou de estado, tem algo chamado calor latente. Calor latente. O que é o calor latente? É a energia necessária para quebrar as ligações que uma substância tem para ir para outra fase. Tá? Quanto maior a energia necessária para isso, maior é o calor latente. Então, da fase sólida para a fase líquida, ainda existem muitas ligações. As moléculas ainda estão presas umas às outras. É claro que a fase líquida tem menos ligação que a fase sólida. Então, se você sai da fase sólida para a fase líquida, você gasta uma quantidade de energia. Se você sai da fase líquida para a gasosa já não tem mais nenhuma ligação, as moléculas estão praticamente soltas, estão todas soltas. Então, aqui você gasta mais energia para isso. O calor latente da água, da fase sólida para a fase líquida, é em termos de 80 calorias por grama. O calor latente da fase líquida para a fase gasosa da água é em torno de 540 calorias por grama. Ou seja, olha a diferença de caloria necessária para quebrar, não é mudar a temperatura, viu? É só quebrar as ligações. Então, você tem muita energia envolvida. Nessa questão, não falou de calor latente. Só deu o calor sensível. O que é o calor sensível? É só para mudança de temperatura. O calor sensível, ela muda a temperatura. Tá? Então, o que eu tenho? Uma mudança de temperatura de 36 graus Celsius até 100. Então, aqui foi mudança de temperatura. Só que ele fala em evaporar. Quando ele fala em evaporar, você precisa do calor latente, que é dada por massa vezes o calor latente L de cada substância. Então, essa questão ela foi cancelada porque faltou esse dado. Mas a gente vai usar ela como uma ferramenta para aprimorar nosso conhecimento. Então, primeiro, nós vamos calcular a quantidade de calor necessária para aquecer a água, de 36 até 100 graus. Isso tomando como partido que ela vai evaporar aos 100 graus. Em 98, 99, até mais, dependendo da pressão. Mas aqui não abordou a pressão, não falou nada, a gente vai manter o tradicional. Então, o calor necessário para aquecer, 5 gramas. Detalhe importante é que aqui a gente vai usar gramas mesmo, e não quilogramas. Por quê? A unidade de medida do calor específico foi dada em gramas, e não em quilogramas. Então, a gente vai manter a unidade de gramas. Então, 5 vezes 1, vezes a variação de 100, ou de 36 até 100, que é 64. Então, eu tenho aqui 5 vezes 4, 20, vai o 2. 5 vezes 6, 30 com 2, 32. Então, eu tenho 320 calorias só para aquecer a água. Se ele falasse que não falasse nada de evaporar, mas só de aquecer, a gente já ia marcar a letra B. Mas como ele falou em evaporar, a gente precisa calcular a quantidade de calor latente. Então, o calor latente Q é igual a 5 vezes 540.
Precisa decorar o calor latente? Não, não precisa não, mas o da água é sempre bom, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, fica o 0, vai o 2. 5 vezes 5, 25 com 2, 27. Então, aqui a gente tem que o calor necessário para quebrar 5 gramas de molécula de água líquida para gasosa é 2.700. Então, o calor total envolvido nessa transformação é 320 mais 2.700. Total, 3.020. 3.020 calorias. Então, pessoal, eu chamo a atenção para uma fase, para um discurso teórico. Qual é o discurso teórico? De que você precisa de muito mais calor para quebrar moléculas, quebrar ligações, do que para mudar a temperatura. Você veja que para mudar 64 graus de temperatura, nós usamos apenas 320 calorias. Agora, para quebrar a ligação, sem mudar a temperatura, foi 270 calorias. Beleza? E aí, alguma pergunta a respeito dessa questão? Também questão tranquila, né? Se fosse elaborada de forma coerente, mas a gente está aí para tirar proveito o máximo possível para adquirir conhecimento. E aí, tudo tranquilo? Vamos para a próxima? Então vamos para a próxima. Então aqui a próxima questão. Nós temos aqui uma questãozinha bacana sobre eletrostática. Tá? Uma questão sobre eletrostática. Beleza. O que essa questão vem nos dizer? Eletronilda é um aluno de física muito aplicada. Querendo demonstrar eletrização por contato, ela pegou 4 esferas metálicas idênticas com as seguintes cargas. Vermelha, 3Q, azul, menos 5Q, branca, mais 4Q e preta, menos 2Q. Então, ela pôs em contato vermelha com azul e depois separa. Em seguida, branca com preta e depois separa. E, por fim, vermelha com preta e depois separa. Ao terminar, a carga da esfera preta é... Pessoal, falou de esfera, falou de eletrostática envolvendo esférica, desenha, tá? Não caia na bobeira de não desenhar, tá? Desenhe. E a gente vai falar aqui sobre eletrização. Um dos primeiros domínios do homem da eletricidade foi a eletrização. Quando as esferas são idênticas, ao você tocar uma com a outra, as cargas são somadas e divididas por 2, se as esferas forem idênticas. Se forem diferentes, existe uma relação. Tá? Geralmente não é cobrada essa relação, mas existe sim uma relação quando as esferas forem maiores uma que a outra. Tá? Então, eu vou desenhar aqui ó, a esfera vermelha. Tá? Vermelha. E ela foi em contato com a esfera azul. A esfera azul. Vamos lá. Qual é a carga da esfera vermelha? Mais 3. Quanto é a carga da esfera azul? Menos 5. Total? Menos 2. Quando eu separo a vermelha da azul, essa carga restante ela é dividida por 2. Então, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, dá menos 1 para cada uma. Agora, ela pegou a esfera branca com a esfera preta. A esfera branca, qual é a carga da esfera branca? Mais 4. Qual é a carga da esfera preta? Menos 2. Total, 4 menos 2, 2 positivo. E depois separa. Quando ela separa, a carga restante é dividida por 2. Então, a bolinha branca ficou com mais 1. E a carga
Aí a preta carga mais. E por fim, ela pegou azul. Ou foi a vermelha? Por fim, ela pega a vermelha. Por fim, ela pega a vermelha. Pega a vermelha. Pega a vermelha. E encosta na preta. A vermelha tinha menos 1. E a preta tinha mais total 0. Não dá pra ninguém. Então cada uma ficou com 0 também. Ou seja, ficou neutro. Né? Não é que ficou neutro. A mesma quantidade de prótons e elétrons é a mesma. Então a gente tem aqui a letra A. Elas ficaram neutras. Então, pessoal, falou de eletrostática, desenha, gasta um tempinho desenhando. E detalhe importante. Sempre tem uma dessas por aí, tá? De esferas, acho que dos últimos 6 anos caiu umas 3 vezes sobre eletrostática. Questão tranquila, né? Dá para fazer de boa. Só ter paciência pra gente fazer essa questãozinha. Bom, pessoal, estamos aí. Dá tempo de fazer mais uma. Alguma dúvida nessa aí? Algum comentário? Alguma ou de outra? Estamos aí, pessoal. Quem tá aí ainda, ou já dormiu, dá um sim aí no chat. Não fala que dormiu, não fala não. Fala que tá por aí. Ouvi um sim aí, tem alguém por aí. Tá aqui, beleza. Então, isso aí que é bom, hein? Então, vamos pegar aqui outra questão. Próxima questãozinha é vou pegar aqui. A próxima questão, essa também é muito bacana. Essa, não é que ela é bacana. Ela é uma questãozinha que a gente tem que ter a fórmula dela na manga. Tem que ter a fórmula dela na manga. Porque vira e mexe aparece uma questãozinha idiótica pra gente fazer. Bom, Dona Raimunda, famosa por sua grande beleza, deseja colocar em seu quarto um espelho plano, possibilita ver todo o seu corpo. Como ela quer economizar, qual deveria ser a altura mínima do espelho se ela mede 1,80? Pessoal, essa questão aqui, a teoria dela só dá para fazer muito tempo, tá? Para fazer bem feito, né? A teoria dela. Porque envolve muitos desenhos e muita relação de triângulos. Mas uma coisa que no final de tudo é uma conta tão grande para no final a gente descobrir o seguinte, que a altura mínima de um espelho ela tem que ser a altura do observador dividida por 2. Esse é o grande resultado. É uma conta tão grande, né? E relações de dois, três triângulos, para no final a gente chegar ao seguinte, que a altura mínima de um espelho, para que você veja o observador, tem que ser a metade do observador. Então partindo do pressuposto que nós já conhecemos essa equaçãozinha, já conhecemos essa equação, guarda ela, viu? Coloca ela lá no baú da sua cabeça, deixa ela esquecer. É a metade do observador. Então, o tamanho do espelho, para que todo mundo se veja, é a metade do observador. Se ela tem 1,80 m, a metade de 1,80 m é 90. Então, não tem o que pensar, não tem o que falar. Se a gente conhece essa equação, é 90. Se não conhece, tem que partir para dedução mesmo. Então, eu tenho um espelho, eu tenho um observador aqui, certo? E a gente precisa traçar algumas relações. Epa.
relações de triângulo. Só para dar ideia, tá? Eu não consegui fazer aqui. Eu preciso de régua, né? Usar as retas. Eu vou preparar bem preparadinho a teoria disso aí na nossa aula. Nosso curso está em andamento, tá? Começa aí dia 29, mas as matrículas serão abertas aí no sábado, e a gente vai fazer uma live de divulgação, e lá a gente vai detalhar isso aqui bem detalhadinho, tá? E mostrar que de fato essa matemática de relação de triângulos, certo? Ela recai nessa equação, beleza? Então quem participar da nossa aula, a partir da semana que vem, vai ter aí essa dedução prontinha para você aprimorar mesmo o seu conhecimento. Então essa é uma eu trouxe essa questão para a gente guardar essa fórmula, guardar mesmo na cabeça, que o espelho mínimo é o tamanho do observador dividido por 2. E não tem mistério em resolver uma coisa desse tipo. Bom, aqui agora a nossa última questão da noite. Nossa última questão. Ela vem com um gostinho especial. Aqueles que são leitores do livro mais antigo que se tem registro, vem com um trecho dele. Vem com um trecho desse livro. Esse é o livro da Bíblia, que diz assim, um trecho, né? O sol, pois se deteve no meio do céu e não se apresentou a se pôr-se quase um dia inteiro. Josué capítulo 10, versículo 13. Legal. Nesta passagem bíblica, Josué parou o sol. Na verdade, ele parou a terra. Pois esta sim é que gira, a rotação em torno do eixo. Então, aqui foi uma situação no qual a Bíblia diz que o sol se deteve no seu lugar, o sol parou, mas a gente sabe que quem para é a terra. A terra parou e o sol aparentemente teve ali no seu devido lugar. A pergunta é, considerando o raio da Terra como aproximadamente 7 mil quilômetros e que π é 3,14, a velocidade linear de uma pessoa na linha do Equador é aproximadamente aqui é uma questão de mecânica. Eu sempre disse, não falta mecânica está presente, ela vai para todas as festas da Unir, não fica de fora. Então aqui nós vamos precisar lembrar de dois conhecimentos. É o quê? Que a velocidade linear é ômega R e que ômega é 2π sobre t. Tá? Aqui está fazendo referência ao movimento circular com o movimento linear, está fazendo uma ligação entre um e outro. E aqui está fazendo uma ligação do número de voltas em um círculo. Né? O tempo que você demora para dar um círculo é a sua velocidade angular. Então, nós podemos dizer que a velocidade linear de um objeto ele é dado por 2π, ou seja, o tempo que ele leva para dar uma volta completa, vezes o tamanho desse raio, desse círculo. Bom, eu tenho todas as equações. Eu tenho todos os menos a velocidade. Então, a velocidade é o que eu procuro. O π é 3,14. O T é o tempo que ele leva para dar uma volta completa. Então, aqui tem que ser o nosso conhecimento de mundo, né? Quanto tempo demora para a Terra dar uma volta completa? 24 horas. Se fosse ao pé da letra, 23 horas, 56 minutos e não sei quantos segundos. Mas já que ele falou aproximadamente, vamos deixar aqui 24 horas. É o período que a Terra demora para dar uma volta completa. E o raio da Terra é os nossos 7.000 quilômetros. Interessante que o π não tem unidade de medida, ela é uma grandeza adimensional, não tem dimensão. Então vamos montar essa nossa
Vamos montar essa nossa continha aqui. Velocidade é igual a 2 vezes 3,14 dividido por 24 vezes 7.000. Bom, eu vou tentar aqui o seguinte. Prof, o 24 não tem que ser em segundos? Pode ser em segundos. Mas veja só, eu tenho aqui uma unidade em horas e a outra em quilômetros. Lembra que a velocidade também pode ser medida em quilômetros por hora? Então, eu posso primeiro achar em quilômetros por hora e depois voltar para metros por segundo. Mas, se assim você achar que é melhor, a gente já fazer direto em segundos, não tem problema. É só a gente... Mas em quilômetros, número menor, né? Um número menor. Porque se a gente jogar isso aqui para segundos, 24 horas vai dar lá para 86 mil segundos. Eu vou ter que multiplicar isso aqui por 60, por 60, e por 60 de novo. Eu tenho que multiplicar isso aqui por 3.600. Eu acho que dá trabalho. Por isso que eu acho melhor em horas. Mas fica a critério. Então eu vou simplificar aqui, ó. 2 por 2 dá 1, por 2 dá 2. Já diminuiu um pouquinho, né? Então ficou 3,14 dividido por 12, dividido por... Opa, dividido por sinal demais. Aqui. Ó, vezes 7.000. Eu vou simplificar de novo, ó. Isso aqui por 2 dá 3.500. E esse aqui dá 6. E eu vou simplificar de novo. Esse aqui dá 3. E esse aqui dá 1.750. 1.750. Pronto. Já diminui a quantidade de número para sair multiplicando. Então eu tenho 3,14 dividido por 3 vezes 1.750. Beleza? Agora eu posso multiplicar todo mundo. Mas eu vou usar aqui uma malandragem. Qual é a malandragem? Eu vou dizer que 3,14 é igual a 3. Mas ele pediu, veja só. Ele pediu para usar 3,14. Mas eu preguiça de calcular 3,14. Eu vou falar que isso aqui é 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu tenho 1.750 quilômetros por hora. O que eu vou fazer? Multiplicar agora por 3,6. Dá 0, dá 30. 6 vezes 7, eu não sei. Eu multiplico 7 vezes 5, 35. Mais 7, 42. Mais 3, 45. Então, vou botar 45, sobe o 4. 6 com 4, 6. Agora o 3. 0, 15, vai o 1, 17, 21 com 22, vai o 2, 3, com 2, 5. Ih, ficou estreitinho aqui, hein? Eu vou fazer a soma e passar para cá. 0, mais 0, 5 mais 10 vai 1. 1 e 2. 1 e 2, 3. 1 e... Promete fazer de 3,6. 3 dividir é o horário. E também é para ver quem tá atento aí. Dividir por 3,6. 3,6. Bem que eu tô vendo que tava dando gigante. Então, 1.750 dividido por 3,6. Agora sim. Beleza. 36 para 75. Eu vou chutar aqui um 4. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Vou chutar um 5 agora para ver.
6 vezes 30. Aí o 3, 5 vezes 3 com 3, 17. Eu acho que é um 5 aqui, hein? Beleza. Bom, eu já vou parar aqui. Por quê? Eu sei que a única resposta que eu tenho aqui com o número 5 é a B. Então eu já podia parar por aqui e marcar. É claro que não vai dar 509. Vai dar um número abaixo de 509. Porque a gente usou aqui o quê? Uma aproximação. Poderia até dar aqui 4. Mas deu 5, beleza. Podia ter um 4, alguma coisa, certo? Então, quando você tem números decimais, fica atento. Usa uma aproximação que facilite a sua conta, mas fique atento aos ícones da resposta. Porque a questão podia ser sacana e colocar aqui, ó, 509, 503 e 515. Aí não tem jeito, aí é malvadeza mesmo, e infelizmente a gente está lá para sofrer e fazer as contas. Eu sei que perde tempo, perde muito tempo fazendo essas continhas, ainda mais aqui, dividir 3,14 por 3, vai dar 1,00304, alguma coisa assim, bem próxima de 1, só que não é 1. E isso ainda acaba dificultando. Eu pensando aqui comigo, eu vi mais maneiras de simplificar. Porque o 1750 não é divisível por 3, né? Aqui da 12, aliás, da 13, da 12 e 13. Então 13 não dá mais para simplificar. Eu acho que aqui devia pedir para adotar, né? 3, né? Usar como 3. Mas quem fizer na unha, como a gente fala aí, fazer as continhas mesmo, multiplicando 3,14 por 3, depois multiplicar por 750, eu acredito que vai achar aí 508, alguma coisa, e aproxima para 509. Foi o Luiz aí que viu que eu estava indo para um cantuoso. Valeu, Luiz. E é isso aí. Apesar do horário, todo mundo já cansado, 10 e pouco. Mas tá todo mundo atento aí. Gostei de ver. Pessoal, essa resolução eu vou encaminhar para vocês lá no grupo do WhatsApp, beleza? E aí é só marcar lá a palavra eu quero. E eu vou mandar para vocês ainda hoje. Não seria de sim, seria dividido. É porque vacilei, não fiquei. Essa era a vez, acabei da possibilidade. Não, tranquilo. Você viu que dividi, eu já viajei aqui. Mas a gente ia perceber depois que a gente observar que o número ia ficar muito gigante.